Sabe aquela história de que despejar um inquilino por falta de pagamento no Brasil pode demorar uma eternidade? Pois é um pesadelo para quem é proprietário e, ao mesmo tempo, uma fonte de muita angústia para quem aluga. Só que agora tem um projeto de lei que quer virar esse jogo, passando uma parte do processo para os cartórios. A pergunta é: será que o tal do despejo extrajudicial é a solução? Vamos analisar o que realmente está em jogo com essa proposta. Para a gente entender bem essa proposta, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente olha como a coisa funciona hoje. Depois, mergulhamos de cabeça no projeto de lei para ver como ele funcionaria, quais são os argumentos a favor e contra e, por fim, o que muda na prática para todo mundo. Bom, então, para começar, por que raios estão propondo essa mudança toda? A resposta está na demora e na insegurança jurídica do sistema que a gente tem hoje. O dilema é muito claro. Pensa bem, de um lado tem o proprietário que não recebe aluguel e fica com o imóvel ocupado por meses, às vezes até anos. Do outro, o inquilino, que vive numa incerteza danada sobre quais são seus direitos. A grande questão é: tem como equilibrar essa balança? Para o proprietário, essa espera toda significa prejuízo no bolso e aquela frustração de não poder usar o que é seu. Já para o inquilino, essa falta de clareza sobre como o processo funciona pode gerar uma angústia enorme e até dificultar a defesa. Ou seja, é um problema estrutural que acaba prejudicando os dois lados. E é justamente para tentar resolver esse impasse que surge a proposta do Projeto de Lei 3999 de 2020. A ideia central dele? O despejo extrajudicial. A primeira dúvida que vem na cabeça de todo mundo é meio óbvia, né? Se o processo vai para o cartório, quer dizer que o juiz está fora da jogada? A justiça perde o seu papel nisso? A resposta é curta, grossa e direta. Não. Mas calma, é super importante entender o porquê. O nome técnico para isso é desjudicialização parcial. O que isso quer dizer na prática? Que o cartório vai assumir a parte mais burocrática, a de comunicação. Ele notifica formalmente o devedor, certifica os prazos, documenta que a dívida existe, mas, e esse é o ponto-chave, a ordem para tirar alguém à força do imóvel, a coerção mesmo, isso continua sendo uma decisão exclusiva de um juiz. E em que pé que está esse projeto? Olha, ele chegou a ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, em junho de 2025. Só que, logo depois, apresentaram um recurso que deu uma freada na tramitação. Agora ele está lá, aguardando uma nova decisão. Ou seja, o caminho para virar lei ainda não acabou, não. Certo. Mas vamos imaginar que ele seja aprovado. Como é que esse novo processo vai funcionar na vida real? Vamos ver o passo a passo. A mudança é da água para o vinho. Hoje, o processo é 100% judicial, do começo ao fim. A proposta inverte essa lógica. A fase inicial, de notificar e cobrar, vai para o cartório. O juiz só entra em campo se a coisa não se resolver amigavelmente e for preciso forçar a saída. Vamos detalhar esse fluxo. Primeiro passo: o proprietário vai até o cartório com o contrato e a planilha da dívida em mãos. Passo 2: o cartório notifica o inquilino, que passa a ter 15 dias corridos para pagar o que deve ou desocupar o imóvel. Passo 3: se rolar um acordo, ou seja, o pagamento ou a desocupação voluntária, o processo acaba ali mesmo, no cartório. E o passo 4: se não tiver acordo, aí sim o proprietário vai para a justiça pedir o despejo, mas com uma vantagem: com toda a papelada do cartório em mãos, a chance de conseguir uma decisão rápida do juiz aumenta bastante. Claro que uma mudança desse tamanho gera um debate acalorado, né? Então vamos dar uma olhada nos principais argumentos de quem defende e de quem critica a proposta. O debate é um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, quem apoia a ideia comemora a agilidade, o fato de desafogar o judiciário que já está lotado de processos e a segurança que os documentos do cartório trazem. Do outro lado, os críticos acendem um alerta para riscos bem sérios. Será que o inquilino vai ter tempo e meios para se defender de forma adequada? E qual o impacto disso em famílias que já vivem uma situação mais vulnerável? Isso sem falar na dúvida se os cartórios têm estrutura para aguentar essa nova demanda. Beleza, diante desse debate todo, o que quem aluga e quem é dono de imóvel pode fazer para se preparar? Quais são os cuidados práticos que precisam ser tomados? Alguns pontos são essenciais para os dois lados ficarem de olho. Por exemplo, o contrato de aluguel permite notificação por e-mail ou WhatsApp? A planilha da dívida está bem clara, sem margem para dúvida? E para o inquilino, duas perguntas são fundamentais. Primeiro, existe a chance de pagar a dívida e suspender o despejo? É o que a lei chama de purga na mora. E segundo, existe algum motivo justo, algum fato, para contestar essa cobrança na justiça? E isso nos leva a cuidados bem específicos.
Para o locador, a palavra-chave é organização. Contratos bem amarrados, documentação impecável, tudo isso é essencial, porque um errinho formal pode botar todo o processo a perder. Já para o locatário, a regra de ouro é nunca, jamais, ignore uma notificação do cartório. A partir do momento que ela chega, o tempo para agir é curtíssimo. Procurar ajuda jurídica na hora é o que vai garantir o direito de defesa. No fim das contas, essa citação resume perfeitamente o que seria o cenário ideal, né? A ideia é usar a agilidade do cartório para cuidar da papelada e da comunicação, mas sem nunca abrir mão do controle de um juiz, que é quem garante que o processo seja justo e que os direitos de todo mundo sejam respeitados. E assim, a gente fica com essa reflexão final. Como é que o sistema pode ser mais eficiente, mais rápido, sem se tornar injusto? Encontrar esse equilíbrio entre a agilidade que todo mundo quer e a proteção dos direitos fundamentais que todo mundo precisa é o grande desafio que esse projeto de lei coloca na mesa.